um pouquinho falar sobre as noções fundamentais de matemática financeira. Na verdade, essas últimas 4 aulas a gente veio trazendo isso. Vocês já viram falar um pouquinho de capital, já começamos a falar um pouquinho de juros. Lógico que a gente ainda está falando em juros simples, mas lá para frente a gente começa a tratar juros compostos, e aí começa a trazer outras aplicações, outras coisas para o dia a dia. Bom, então vamos lá. Só porque eu falei vamos lá, não foi. Então, nossa agenda aí, revisão da aula 4. Nós vamos falar do valor do dinheiro no tempo. Por isso que quando a gente empresta dinheiro para alguém, existe uma taxa que é cobrada em cima, que é aquilo que ele renderia se eu deixasse ele parado em alguma aplicação. Esse é o modelo que os bancos fazem, que muitas pessoas acabam fazendo. E quem já pegou o empréstimo com outras pessoas e não teve essa taxa, significa o quê? Que a pessoa te emprestou o dinheiro e na concepção dela, na concepção de matemática financeira, esse dinheiro não ia render nada para ela. Então ela acaba te emprestando e você devolve a mesma quantia. Isso acaba sendo, a gente fala que é o melhor dos mundos, né? Peguei emprestado R$10 hoje, daqui 10 anos devolvi R$10. Isso seria ótimo. Mas não é assim que funciona. O certo é que, ao longo desse tempo, esse dinheiro renda ou vale alguma coisa. A gente já vai passar por ele de novo, mas a gente viu que, dependendo da posição que você está, esse dinheiro ele tem 2 comportamentos, né? Então, se você está emprestando dinheiro, o valor que você recebe de juros seria o trabalho desse dinheiro ao longo do tempo. Então, é uma remuneração. Se você está tomando emprestado, pegando isso como empréstimo, esse valor do tempo, o dinheiro é visto como custo. Então, custo do valor do empréstimo que você fez. Então, depois, se vocês quiserem fazer um teste, entrem em qualquer banco aí que faz simulação de financiamento, de empréstimo, e verifica o quanto que você vai pagar a mais do valor que você pegou emprestado em 12 meses, 18 meses, 36 meses, 72 meses. Em alguns casos, você vai pagar o dobro do que você pegou emprestado. Depois a gente vai falar dos conceitos básicos de matemática financeira. Então, o valor do montante simples. Aí a gente vai aplicar o juros simples para poder calcular. O valor presente, a taxa de juros simples e o período. Boa noite, Vinícius, tudo bem? Por fim, autoavaliação e para pensar e responder. Valor de dinheiro no tempo. Então, no momento que eu pego esse dinheiro, ele recebe o nome. Então, é a mesma coisa que a gente via lá na língua portuguesa. Presente, passado e futuro. Então, eu peguei o dinheiro agora. Então, eu estou retirando dinheiro no presente. Daí eu dou o nome de valor presente. É o valor atual. Vou pagar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Então, a gente está falando no valor futuro, lá na frente. E aí a gente dá o nome ou de montante, ou valor futuro mesmo. Dinheiro. É o valor ou o uso de troca, né? Antigamente, a gente fazia as trocas com bens e serviços. Eu tenho um notebook, quero comprar um outro equipamento, eu trocava o notebook e pegava o que eu queria. Hoje, esses bens e serviços mudou o nome, foi criada uma moeda, e essa moeda a gente faz essa troca.
E aí a gente dá um valor correspondente ao bem ou ao serviço. Então, cortar o cabelo, por exemplo. Dependendo do salão que você vai, o cara vai cobrar de você R$ 60. Então, o valor do trabalho dele para cortar o seu cabelo, você vai trocar por 60, R$ 60 lá, ou 60 unidades monetárias. E os juros? Remuneração do dinheiro. Boa noite, Marcos. Remuneração do dinheiro emprestado ou aluguel pago pelo uso do dinheiro. Então, o que significa os juros? O fato de eu te emprestar um valor significa que eu não vou poder investir esse valor. Então, no final das contas, aquela liquidez que ela teria não vai ter. E aí eu preciso cobrar isso de alguma forma. E aí eu vou cobrar isso na forma de juros, porque a liquidez que eu teria em um investimento, eu vou perder, e aí estou te prestando e eu não tenho essa liquidez. Consequentemente, eu cobro de você essa liquidez que eu estou perdendo. Poder aquisitivo, quem lembra? Quem lembra que é poder aquisitivo? Então vamos lá, valor real da moeda no momento da aquisição da mercadoria. Aí a gente usou como exemplo o caso de você comprar e no mercado hoje, vou lá com R$ 500. Eu compro uma série de produtos. Se na outra semana eu for no mesmo mercado comprar os mesmos produtos e eu precisar pagar mais do que os 500 anteriores, eu perdi poder aquisitivo. Ou seja, eu perdi poder de compra. Eu preciso colocar mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produtos. Essa redução no poder aquisitivo pode ser causada pela inflação, que é o aumento da generalizada de preços em decorrência da perda do poder aquisitivo. Então, por exemplo, o que gera a inflação aí? Aumento dos custos e da demanda. Demanda é mais gente querendo comprar. Custo de produção, custo de fabricação. Opções no mercado também. A gente está passando pelo problema do arroz agora. Imagina a seguinte situação. Eu tenho um monte de pessoas querendo comprar fora do Brasil. Em qual moeda eu vendo para fora? Qual é a moeda que eu vou vender? Em dólar. E aí o que acontece? Se eu tiver mais gente comprando fora, pagando em dólar, a hora que eu prefiro, o que você vai preferir fazer? Vai preferir vender para fora ou para o mercado interno? Se você tiver lá com maior demanda dos países fora do Brasil, comprando arroz, pagando para você em dólar, você vai preferir vender para os países de fora ou para o mercado interno?
Marcos colocou para o interno. O Gabriel para o mercado de fora. Marcos, por que interno? Isso, para o exterior. Olha lá, o mercado exterior, ele vai pagar em dólar para nós. E o real, em relação ao dólar, está desvalorizado. E aí, como que eu compenso vender arroz aqui dentro sem vender lá para fora? Eu aumento o quê? Eu poderia estar vendendo para fora, mas eu vou vender aqui dentro. Como que eu compenso esse valor que eu estou perdendo lá? Como que a gente consegue compensar isso? Vendendo 6 vezes mais caro. É isso mesmo. Eu aumento o custo, o valor do arroz, reduzo o poder aquisitivo da população, por quê? Porque eu estou aumentando o preço, então ele vai comprar menos, e aí eu estou compensando o que eu perderia vendendo para fora. Ou vendendo aqui dentro, em vez de vender para fora. Tudo bem? Agora vocês imaginam isso acontecendo em diversos produtos. Vários produtos aumentando direto aí. A gente vai perder muito poder aquisitivo. Vou comprar bem menos, desculpa. Vocês fizeram a pesquisa lá do Para Pensar e Responder? Para verificar como que era a inflação antes? Ou não deu tempo? E aí, Sibeli, o que você encontrou? Tem que responder lá, por favor. O que vocês encontraram aí? Hoje a inflação deve estar em quanto? 5,5? Faz tempo que o pessoal não fala, eu não estou acompanhando. Olha lá, os carros de luxo antigos custavam 20 mil. 20 mil depende da moeda agora, né? Mas a gente tinha esse problema. Qual o nome? Hiperinflação, ótimo. O que acontecia? E isso vocês devem ter visto acontecer na Venezuela também. Tinha produtos que você comprava de manhã na padaria, à tarde ele já estava com outro preço, bem mais alto. E isso era por causa da hiperinflação. Não tinha um controle, ela começou a crescer de tal forma que o pessoal perdia a referência. Teve pessoas, e aí vem a cultura da poupança, né? O pessoal falava, deixa o dinheiro na poupança lá, ele rendia e ela aumentava o valor rapidamente. Bolsa de valores não tinha tanto, o pessoal não investia tanto na bolsa. Valia mais a pena ele deixar na poupança para ele poder render, não tinha o risco, né? Até que chegou lá, depois de 92, aí teve vários problemas. Mas vamos por partes. Exatamente. Aí, quer ver? E eu acho que essa cultura vem até hoje. O posto de gasolina, vou pegar o caso da Cibele aqui que ela trouxe. Posto de gasolina. A gente ficava prestando atenção nas reportagens. Olha, vai aumentar o preço da gasolina amanhã. Então, até meia-noite, você via filas nos postos para o cara encher o tanque. Por quê? Porque para não ter o risco de
tem que pagar muito mais caro lá na frente. Mercado. A compra era feita no mês. Então o cara comprava lá, fazia a compra para o mês inteiro, para ter estoque ali para não pegar tanta variação de preço. Então isso eram as estratégias que o pessoal adotava no período. Hoje você pode ver que as pessoas geralmente vão com mais frequência ao mercado para poder fazer compra. Mas eu ainda conheço pessoas que faz a compra do mês. No mês lá ele compra lá direitinho e vai embora. Mas é aprendizado, Sibeli. O pessoal acaba adotando esses aprendizados. Vou pegar um exemplo. Quando eu fui morar sozinho, a, muitas das coisas que eu via, fazia com os meus pais, eu continuei fazendo. É o mesmo processo. Entrar no mercado é a mesma sequência. O processo é o mesmo. Então, dificilmente isso muda. E aí, isso foi porque nós aprendemos dessa forma. Eu sei que, por exemplo, vocês vão ter outras culturas, vão ter outros aprendizados no dia a dia de vocês. Boa noite, Lucas. Então, então a hiperinflação foi um momento que a gente não tinha controle da inflação e aí tinha risco de não ter produto no mercado, onde a gente estocava muito produto, onde a gente era bem limitado em relação às compras, a gente era bem contado o que ia fazer. E quando tinha uma surpresa, os caras tinham que substituir. E hoje, comparando o período de hiperinflação, você viu alguma coisa diferente hoje, Sibeli? Hoje eu vou fazer um para pensar e responder diferente. Lá no para pensar e responder, vocês tinham lá a ideia de inflação. A gente está falando bastante de juros agora. Não muito. Ah, tá. Não parece muito diferente. Tem uma diferença gigantesca, mas a diferença é assim: a gente continua perdendo poder aquisitivo por causa da inflação, só que na hiperinflação lá atrás, a gente perdia muito. Então, num período você comprava, passou 2, 3 dias, você não conseguia comprar de novo. O que acontece? Hoje, vocês preferem fazer um empréstimo no banco, ficar devendo no cartão de crédito ou usar o cheque especial? Já recebi um aqui, nenhum. Aqui. E aí? Entrar no rotativo do cartão de crédito, pegar, às vezes estava. Isso, a inflação, é isso mesmo. Entrar no rotativo do cartão de crédito, entrar no cheque especial ou pegar empréstimo do banco. Eu só ver aqui o chat que pulou rapidinho. Hoje só mudou a ordem, né? É isso mesmo. Ah, assim, o ideal é você verificar qual é o que está com a taxa de juros mais alta. Então, se você deixar no rotativo o cartão. Olha lá, boa, isso mesmo, Lucas. As taxas geralmente são menores porque ele vai te pagar uma parcela, você vai pagar num período lá para ele. Você entrar no rotativo do cartão, o cartão é o que tem maior taxa de juros. Antes era comprar.
aplicativo mudou. Aí ele vai pulando para os negócios que não tem nada a ver. Volta aqui. Antes era isso, comprar, agora não poder comprar depois. Hoje em dia, algumas pessoas esperam baixar o preço para poder comprar. Boa, isso mesmo, velho. Não, não tem problema. Você está certa. Então, às vezes o pessoal prefere, e eu vou juntar o seu assunto agora. Às vezes a pessoa prefere entrar e parcelar tudo no cartão e pagar os juros lá na frente. E às vezes ela poderia acumular o valor que ela pagaria, poder negociar com a empresa e aí conseguir um valor mais baixo. E eu vou avançar um pouquinho só para a gente poder chegar nisso. Aqui, ó. Que é a questão da oportunidade ali, né? Da utilidade. Vou deixar de consumir hoje para consumir amanhã. Para poder comprar melhor amanhã, poder negociar melhor com o poder aquisitivo que eu tenho naquele momento. Então, o risco, ele exige sempre a possibilidade de investimento não corresponder à expectativa. Vou pegar um exemplo de uma consultoria que eu estou fazendo para uma empresa, para o Google Ads. Quando eu peguei a empresa, ela não tinha muito orçamento, e eu falei, olha, você precisa investir pelo menos R$300 aí na semana, eu vou fazer um teste, e com base no teste eu consigo te dar a informação. A gente consegue fazer assim, funcionar ou não. Bom, fiz o teste com a empresa. Nos períodos de 2019 até março de 2020, a empresa tinha em média ali 4, 5 orçamentos por dia. Estava ótimo, né? Para quem estava com dois orçamentos, eu dobrei a quantidade. Só que aconteceu. Veio a pandemia, a primeira ação da empresa, corta os anúncios. Alexandre, a gente vai reduzir os anúncios. Tudo bem? Tudo bem, não tem problema. Não, por causa da pandemia eu também não vou conseguir bancar a consultoria, beleza? Beleza, não tem dor de cabeça. Agora, ela contratou uma empresa para fazer o site dela, o sistema de orçamento dela. Só que ela mudou o domínio. Então era o nome da empresa.com.br e agora virou o nome da empresa.com. E quando ela fez isso, ela me chamou de novo para fazer a consultoria de anúncios. Olha, você vai mudar o domínio, você vai perder toda a referência que você tinha de busca orgânica e você também vai perder as informações que você tem de dados pagos, porque vai para outro domínio, vai mudar tudo. E provavelmente é um trabalho que você vai recomeçar para chegar no resultado. Então existe o risco de você investir no Google e não dar resultado. Hoje eu recebi a ligação. Alexandre, a gente investiu 150 no Google e o resultado não veio orçamento nenhum. Não, ele veio 2 orçamentos. Entretanto, você tinha a seguinte situação antes da pandemia. 200 cliques orgânico, 20 cliques pago. Hoje você tem 20 cliques orgânicos e o pago eu consegui fazer 100. O problema é que pago pode acontecer do cara entrar no seu link e não fazer nada no seu site. O orgânico, o cara achou, viu você e entrou lá para ver. E você não pagou nada. E agora no pago não tem como. E qualquer investimento tem esse risco. E é um trabalho que precisa ser planejado, estruturado. E aí a parte chata, né, ninguém quer fazer, né? Mas
Mas a parte de cobrança, estou pagando para o Google e não vem retorno, é o tempo inteiro. Mas tem uma série de outras etapas que ela simplesmente ignora. Então perceba que o risco está em tudo que você vai investir. O que eu espero quando eu faço investimento? Que ele me traga retorno. Eu espero que investir R$ 1, que ele me traga 2. Pagou 1 que eu investi e me trouxe mais 1. E aí eu tenho a oportunidade. Quando você tem recurso disponível para investir, então esses recursos são limitados. E aí, analisar o risco, identificar quais são as possibilidades, é que faz o diferencial no investimento. Você vai ouvir muitos investidores falar assim, diversifique a sua carteira de investimento. Qual que é o objetivo? Caso uma dê problema, a outra vai suprir esse problema. Ou a outra vai ser uma segurança para você. Mas você tem que se habituar a ter o processo de utilidade, investir agora para consumir depois, então deixar de consumir hoje para consumir depois, e esse processo vai passar por uma série de aprendizado. Quer ver? Existem diversas coisas que a gente gasta no dia a dia que a gente poderia evitar. Obviamente que eu não vou fazer que nem muitos caras falam, não, coloca tudo na planilha, mas não vai tomar um refrigerante. Você vai chegar lá na lanchonete e vai pedir água pro cara. Não adianta nada você não economizar desse nível e não usar, não usufruir para tomar um café com os amigos, tomar um refrigerante, essas coisas. Lógico que você não precisa acabar com o estoque de refrigerante do pessoal num dia só. Mas você pode controlar esse tipo de consumo. E aí o pessoal começa a falar sempre: quanto que você está gastando com o cafezinho? Quanto você está gastando com aquelas festas que você vai fazer? Boa noite, Guilherme. E aí isso está tudo relacionado com a utilidade. Então, eu vou comprar agora, mas as pessoas estão vindo com a mentalidade de reserva uma parte agora, para lá na frente você ter recursos para poder ou investir ou consumir outras coisas quando, como a Cibele colocou muito bem lá, quando o preço baixar. Então, são estratégias que o pessoal utiliza bastante. Tudo bem até aí? Todo mundo bem? Sim, sim. Cibele, Ingrid, Marcos, Vinícius. Guilherme. Tranquilos? Opa. Boa noite, Francisco. Boa noite, pessoal. Na verdade, queria parabenizar vocês de novo mais uma vez. Turma cheia, fico muito feliz. Saudade. Vamos lá. Então, visão de juros, a gente já tinha falado disso. Quem empresta, juros é remuneração. Quem pega emprestado, juros é custo. Então, se eu pegar emprestado, ele custa dinheiro. Se eu emprestar, eu recebo dinheiro por ter emprestado. Capitalização simples. A gente já viu essa expressão, hoje a gente vai ver mais umas vezes aí. Então, os juros é igual o valor presente, PV, vezes a taxa, vezes o período que fica investido.
ou que fica emprestado, aí depende do ponto de vista. O montante, ele vai ser o valor presente, mais a taxa vezes o período. Vocês também vão olhar que o montante pode ser... Deixa eu só rabiscar aqui. PV mais juros. Então, muitas vezes vocês vão ouvir que o montante vai ser o valor presente mais os juros que você tem lá da capitalização simples. Os bancos, quando você vai comprar um título de capitalização, ele te vende na capitalização simples. Por quê? Porque é uma constante, né? Isso vai crescendo ao longo do tempo, de maneira constante. Então, você vai vendo uma reta funcionar assim. Isso aqui era para ser reto, tá, pessoal? E na hora que ele te cobra, ele vai te cobrar no juros composto, que na verdade pode ser visto por uma exponencial. Então começa baixinho, depois ele explode. Tudo bem? Durante quanto tempo o capital de R$ 28.000 deve ficar empregado a juros simples de 54% ao ano para reduzir o montante, ou produzir, desculpa, o montante de R$ 38.080. Então, eu vou usar lá a expressão do montante. Vamos ficar aqui, fica melhor para eu ver. Montante, rabiscar. Montante é igual. Valor presente. Mais a taxa vezes o período. E vezes N. E vou fechar parênteses aqui. Então, vamos lá. Quanto que é o montante? É o que eu quero saber, né? Não, mentira. O montante é quanto? Quanto que vale o montante para mim? Eu vou ter que apagar. Ficou muito feio. Quanto que vale o montante para mim? 38.080. Boa. Então, vamos lá. Montante, 38.080. Vou colocar aqui. R$ 38.080. Quanto que vale o valor presente? Isso é igual. 28? 28.000. $28.000. Uma da expressão mais. Quanto que vale a taxa?
54? 54%. Daí eu posso representar 54%, 54 dividido por 100. Então tá lá. Vezes, e o período é o que eu quero saber. Então, vezes N. Agora vamos lá. 38.080. O 28.000 está multiplicando. Ele vai passar fazendo a operação inversa, que no caso aqui é a divisão. Então, 38.080 dividido por 28.000. $28.000. Isso é igual. 1 mais... Boa, Sibeli, obrigado. 0,54 aqui. 54 por 100. 0,54. E a Cibele já fez a conta ali pra gente. E já deixou o 1,36 para facilitar a nossa vida. Então, vou usar lá. Fazer aqui do ladinho. Então, a Cibele chegou em 1,36. Isso é igual. 1 mais 0,54N. Tá ali. 1 está somando, vai passar subtraindo. Então, 1,36 menos 1. Igual a 0,54N. Quanto que dá 1,36 menos 1? 0,36, isso aí. 0,36 é igual a 0,54. N. O 0,54 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Agora vai. Então, o N vai ser igual a 0,36 dividido por 0,54. Quanto que dá isso? Um e meio? Ah, 0,666. Zero vírgula 0,67, beleza. Bom, agora vem o problema. 0,67 o quê?
Não, não é incógnita, não. A gente calculou tudo, tem que achar alguma coisa. Mas vamos lá, pessoal. 0,67. Alguma coisa. Essa alguma coisa vai mudar tudo para a gente. Então vamos lá. Olhar aqui o que a gente fez. 54% é ao ano, não é isso? Sim? Isso. Então quer dizer que eu estou trabalhando com a taxa em anos. Então 0,67 anos que ela tem que ficar. Só que essa resposta, quanto que é 0,67 anos? Não sei, né? Então, um ano tem quantos meses, pessoal? Um ano possui 12 meses. Então, vou rabiscar aqui bonitinho. Então, aqui um ano. Tá aqui em cima, tá, pessoal? Para ficar mais fácil para a gente. Um ano corresponde a 12 meses. Então, se um ano tem 12 meses, 0,67 tem quantos meses? E aí é o que eu quero saber. Então, eu vou chamar de X. E aí basta fazer X. Vamos multiplicar em cruz, tá? Deixa eu pegar a caneta azul aqui. Então, X vezes 1 e 0,67 vezes 12. 0,67 vezes 12. É igual a X. Quanto que deu aí, pessoal? Pronto. É igual a X. E aí eu tenho que X igual a 8,04 meses. Então, quanto tempo eu tenho que deixar para render os 38.080? Não entendi. Tá aqui. Dá para você ver, faz a conta rapidinho. É isso mesmo. Entenderam o que aconteceu, pessoal? Foi dada a taxa em anos, só que aí o período que deu ali foi um valor em anos também. Ou quantos anos deveria ficar. E aí eu precisei converter para meses. Poderia passar para semanas, poderia passar para o trimestre, de diversas formas. Aí a gente vai acabar operando dessa forma também. Ficou alguma dúvida? Não, Lucas, não, Cibele. Ingrid, Gabriel.
Guilherme, Vinícius? Beleza, Gabriel? Volto pro chat. Por enquanto, tranquilo. Ótimo. Então vamos começar. Bom, agora nós vamos falar das noções fundamentais da matemática financeira. Na verdade, é mais umas definições do que a gente vai utilizar e aí a aplicação daqueles juros simples ao longo da aula, tá bom? Então, o objetivo da matemática financeira é estudar as várias formas de evolução do valor no tempo. Então, o objetivo da matemática financeira é verificar qual é a formas de eu poder mostrar o valor ao longo do tempo. Existem formas que já estão consagradas, todo mundo utiliza. Então, juros simples, juros compostos, mas nada impede que alguém chegue num determinado ponto e monte uma outra forma de calcular isso de uma maneira. Lógico que, vou pegar alguns exemplos. Quanto que está o Bitcoin hoje? R$ 12.000. Ou seja, o Bitcoin hoje vale 12 mil. Teve um período lá que estourou lá. O pessoal, todo mundo só falava em Bitcoin. Bateu 20 no. 20 não, 18 mil. Será que não vai ter alguma forma de calcular essa relação do Bitcoin e depois isso virar para o mundo real? Eu me arrependo há uns anos de não ter ficado minerando lá atrás. Sei, velho, tem coisa que aparece e fala, isso daí não vai dar certo. Hoje você fala, puta merda, como não sabia de nada. Exatamente. Bom, algumas definições. Capital, quantidade de dinheiro. Juro, remuneração do capital. Montante, capital acrescido de juros. Taxa de juros, remuneração do capital em percentual. Período de capitalização. Eu coloquei aqui o T para representar, mas em algumas literaturas vocês vão achar como N também. Então, é o período de tempo da aplicação. Sistema de capitalização, ou composta. Espera aí que vai voltar. Sistema de capitalização simples. Somente o capital rende juros. Sistema de capitalização composta. Ocorre a geração de juros sobre os juros. E aí eu vou perguntar. Se você é um banco, você faria o dinheiro do seu cliente render com juros sobre juros ou só o capital investido rende? E se você vai emprestar para o seu cliente, você vai cobrar dele o capital emprestado. Só o capital emprestado rende juros ou vai render o capital emprestado, vai ser cobrado juros sobre juros? Faz pergunta aí. Então vamos lá, primeira parte da pergunta. Você é um banco, você vai fazer o dinheiro do seu cliente render juros sobre juros ou a juros simples? E se você for cobrar, você vai cobrar a juros simples ou a juros compostos? O Lucas colocou juros sobre juros aqui para a primeira ou para a segunda parte?
Isso, vira aquela bola de neve. Cobraria juros sobre juros. Isso mesmo. A segunda parte, juros sobre juros. Se você está emprestando, e você é que pode decidir como vai cobrar esse valor, a melhor forma é juros sobre juros e vira a bola de neve que o Lucas comentou. E para o meu cliente, se eu fizer juros sobre o capital investido, eu sei o quanto que eu vou ter que pagar para esse cara ao longo do tempo. Não é isso. É entender como está funcionando as coisas. Mas agora você tem justificativo da matemática financeira para cobrar o cara. Tudo bem até aí? E aí apareceu aqui taxas proporcionais. Ocorre a geração de juros sobre juros. Essa é a pistolinha d'água. Ocorre a taxa de juros simples e são proporcionais quando seus valores respectivos períodos de tempo. O que acontece nisso daí? Lembra lá que a gente falou 54% ao ano? Eu poderia ter mudado e achado a taxa proporcional ao mês. Para fazer isso, é só pegar e dividir 54 por 12. Quanto que dá? 4,5. Então quer dizer que rende 4,5 ao mês. 4,5 ao mês. Vou voltar aqui no probleminha, então, só para a gente poder validar. 1,36 continua. E aqui eu vou mudar só, então. Vamos lá, cadê? Vou mudar aqui de cor para a gente não se confundir. Só preciso do mouse. Fazer em azul. Então, aqui, ó, pessoal. A partir daqui eu vou mexer, tá bom? Então, 0,36. E agora minha taxa ao mês é de 4,5%, que representa 0,045. E aqui, opa, N. E aí o meu N vai dar 0,36 dividido por 0,45. Quanto que dá isso, pessoal? 0,36 dividido por 0,45. Quanto que dá? Deu 0,8? Opa, eu errei de zero, pessoal. É 0,045. Desculpa. É 0,045. Mas não tô conseguindo. E aí vocês chegaram em 8. 8 o quê? Meses. Perfeito. Isso mesmo. Então, a taxa proporcional de 54% ao ano é 4,5% ao mês. Tudo bem?
Tá melhor que a poupança, ó. 0,79%. Dá até raiva o cara falar, não, investe na poupança. Ah, uma coisa que essa eu aprendi ouvindo, tá, pessoal? Ah, uma vez um gerente foi apresentar um investimento para um cara lá que estava com dinheiro que ele tinha acabado de conseguir uma rescisão, ele tinha conseguido uma grana alta lá. E o gerente, não, investe numa capitalização X lá qualquer. E o cara estava sentado do lado, eu estava sentado do lado, o cara olhou, tá, eu vou investir. Quantas capitalizações dessa você tem? Aí o gerente, veja bem, nenhuma, né? Nenhuma. Então tá bom, então não vou investir não. Que o cara, moral da história, se o cara que está vendendo não comprou, significa o quê? Que o negócio não deve ser bom. Então, essa é a. Exatamente, se fosse bom, eu tinha comprado. Aliás, um dos ensinamentos que eles fazem sempre, né? O pessoal de investimento é sempre assim. O seu gerente é o pior, a pior pessoa para te dar conselhos sobre investimento. Porque ele não vai te passar a informação que é confiável. Ele não analisou isso. O objetivo dele é vender, ele tem que bater metas ali para vender os investimentos que o banco oferece. Então, ele não sabe se vai ser bom ou não. Exatamente, é isso mesmo. Para ser bom, você falar, não, é bom, você usa. E quando você utiliza, você nem precisa usar muito argumento para venda. Não, eu faço isso, eu faço aquilo. É o seu dia a dia usando, não tem dor de cabeça. Agora, se não usa, aí não tem jeito. Tudo bem? Taxas proporcionais. Duas taxas são proporcionais quando possuem períodos de capitalização diferentes e, se aplicados sobre o mesmo montante, produzem o mesmo valor final. Então, se eu deixasse ali a uma taxa de 4,5% ao mês durante 8 meses, eu teria o 38.080. Se eu deixar uma taxa de 54% ao ano durante 8 meses, eu vou ter 38.080 também. Então, por isso que a gente chama de taxas proporcionais. Elas são aplicadas somente à capitalização de juros simples. Então, pegadinha de prova aí. Dada a taxa de juros compostos, qual que é a taxa proporcional? Não tem como calcular esse valor. É sempre a taxa de juros simples que eu vou achar. Então, se eu tenho lá o valor ao ano, divido por 12 e acho o valor ao mês. Só pode ser usado na taxa de juros simples. Uma taxa de capitalização simples de 12% ao ano corresponde a 1% ao mês. Vocês já fizeram esse exercício? Lá atrás, lá na atividade. Gabriel, fala o número para mim, escreve. Escreve. 10. Ótimo, 10 minutos dá para fazer tudo. Vai lá, vou guardar 10 minutos, 10 minutos. 6% ao mês. Qual que é a taxa proporcional ao ano? Vou até já preparar aqui para vocês. Taxa mensal equivale taxa anual.
72? Perfeito, Ingrid. O que a Ingrid fez aqui? Um ano tem quantos meses? 12 meses. Então, isso equivale a um ano. A taxa mensal tem o valor na taxa anual, que eu não sei qual é. E aí, se eu fizer 12 vezes 6, dá quanto? 72%. Olha aqui o que a gente fez. 12% ao ano. Então, vocês vão encontrar lá como AA. Eu vou dividir por 12 meses. Eu vou achar a taxa ao mês. 1% ao mês. Aí eu tenho 6% ao mês. E eu quero a taxa ao ano. Então, eu vou colocar X aqui para esse cara. O 12 está dividindo. Vai passar para o outro lado multiplicando. 6 vezes 12, 72% ao ano. O que significa isso, pessoal? Como que a gente pode interpretar isso? 5% ao mês, que daria 10% ao bimestre. E aí seria 60% ao ano. Ele já vai fazer esse daí. Mas assim, o que significa você ter uma taxa de juros de 72% ao ano? O que significa você ter uma taxa de juros de 72% ao ano? Porque o número, tudo bem, tá lá. Mas o que significa isso? E aí, pessoal? Guilherme, não sei, não sei. Ah, tá. Pulou duas vezes aqui. Então, imagina assim, Guilherme. Se você pegar emprestado R$ 100 e ficar um ano com esse dinheiro emprestado, você vai ter que pagar no final de um ano R$ 172. Então, significa que daquele valor, você vai pagar 72% a mais do valor que você pegou emprestado. Isso pegando você como custo. Agora, se você for ver como investimento,
significa que você emprestar dinheiro a R$ 100 a uma taxa de 72% ao ano, você vai precisar receber R$ 72 a mais, além dos 100 que ele tem que te devolver. Então, ele vai te devolver R$ 172. Tudo bem? Ótimo. No caso do bimestre aqui, isso, sobre 6% ao mês. Certinho. Agora, 6% ao mês, se você ficou 6 meses com esse empréstimo, aí já cai para 36%. 36%. Aí você vai pagar 36% ao semestre. No caso do bimestre, 10% ao bimestre. Um bimestre tem quantos meses? 2 meses. Em um ano, eu tenho quantos bimestres? Opa! 6, ótimo, Gabriel. Isso, Lucas. Então, são 6 bimestres ao ano. E aí é fácil. 6 bimestres. Cadê meu mouse? 6 bimestres vezes 10% ao bimestre. Isso me dá 60% ao ano. Rapidinho, né? Tudo bem? Alexandre, eu achei melhor fazer 5% ao mês e multiplicar por 12. 5 vezes 12 também dá 60. Então não tem problema nenhum. Você pode fazer assim também. Encontrar as taxas de juros simples mensal, trimestral e anual proporcionais a 2% ao dia. Então, um mês tem quantos dias? 30, ótimo. Então, 30 vezes 2% ao dia. Boa, Sibeli. Depende, e aí tem que ser fevereiro e bissexto. Mas é exatamente isso. Alexandre, como que a gente vai definir a quantidade de dias mensais? Então, a gente vai separar isso em calendário civil. No calendário civil, um mês é responsável por 30 dias. Um ano, 365. Tudo bem? Então, para a gente achar aqui o valor ao 2% ao dia mensal, 2 vezes 30. Já me deu lá 60% ao mês. Para achar ao trimestre, um trimestre tem quantos dias? 90, ótimo. E aí já deu 2 vezes 90, 180%. E para eu achar ao ano, um ano tem 365. 2 vezes 365 dá quanto?
Dá 10, vai 1. Dá 12, vai 3. Já saiu lá, 730. Ótimo. 730%. Vamos conferir para ver se deu certo? 730% é o ano. 60% ao mês. Vezes 12, dá quanto? Quanto que dá 60 vezes 12? 720. Quanto que dá? 60 vezes 3. 180. E aí, só para a gente tirar o desencargo aqui, 730 dividido por 3. Oh, por 3 não, desculpa, por 4. Por 4, por 4. R$ 182,5. Ótimo, aí sim. Bom, por que deu diferença ali de 10 dias? Ou de 10%. Por que deu diferença de 10%? Ali no 60% vezes 12. Nós não falamos que um mês tem 30 dias? Exatamente isso aí, Lucas. 30 vezes 12 dá 360. E aí, quando a gente falou do ano, a gente usou 365. Então, essa é a diferença dos 10%. Tudo bem? Capital. Valor inicial de uma operação financeira. Também é chamado de valor principal. Então, é o valor que eu empresto, é o valor que eu invisto. Juros. Remuneração do capital empregado na operação. Pode ser capitalizado por juros simples, que é o que a gente está vendo nessa aula, ou juros compostos. Capitalização. Aumento do capital obtido em uma operação financeira, podendo ser capitalização simples, nesse caso a gente usa juros simples, ou capitalização composta. A gente utiliza juros compostos para poder calcular. Na capitalização simples, como que a gente calcula? Os juros é o valor principal ou valor presente, vezes a taxa, vezes o período que ela fica investida. O montante, o valor futuro, é o valor principal mais os juros. Então, uma pessoa fez um empréstimo de R$ 2.300 a 8% de juros ao mês. O valor vai ser pago em meses.
quanto que vai ser pago para ela. Então, olha só. Aqui, ó, cuidado que a pergunta é qual o valor dos juros, tá? Então, eu posso fazer aqui, juros, valor investido, 2.300. Vezes a taxa é de 8%. Então, vezes 0,08. Vezes 4. Quanto que dá isso? Eu já vi colocar o valor lá. Foi o Gabriel. R$ 736 de juros. Qual que é o montante que ele vai sacar, então, no total? Montante. Deixa eu rabisquei tudo aqui. É juros, ou valor presente, mais juros. R$ 2.300 mais 736. Olha lá, 3.036. Então, esse é o valor do montante que ele vai sacar, deixando R$ 2.300 investidos em 4 meses. O valor futuro determina o valor do montante. Então, o valor futuro ali. Deixa eu só tirar o dispensar aqui. Tá, agora vai. Então, montante simples. Valor futuro, valor presente vezes 1 mais a taxa vezes o período. Ou, do jeito que a gente fez lá atrás, valor presente mais o valor dos juros. No mesmo caso, nós já calculamos que deu 3.036. Valor presente. Como que a gente pode calcular aí? Aqui é mais trabalhar com as expressões, tá, pessoal? Então, o valor futuro lá do montante é o valor presente que multiplica 1 mais a taxa vezes N. Eu quero só o PV. Então, eu vou dividir 1 mais a taxa vezes N dividido pelo valor do montante. Então, se eu tiver o valor do montante, a taxa e o período, eu consigo achar o valor presente. Outra forma, se eu tiver os juros, a taxa e o período, o valor presente vai ser juros dividido pela taxa e o período. Então, bem rapidinho. Cálculo da taxa de juros. Aí é só achar o I. Se eu tiver os juros, o valor presente e o período, é só JPV sobre vezes N. Se eu tiver o montante, o valor presente e o período, montante menos valor presente, isso aqui a gente pode chamar de juros, dividido pelo valor presente vezes N. Então, foi só mexer com essas expressões aqui. Ó.
essa. Deixa eu só mostrar para vocês. Essa daqui. E essa daqui. Ah, dos juros ali embaixo. Essa. Então, com essas duas expressões, a maioria dos nossos problemas é juros simples. Ou eu te dou juros, taxa e período, quero saber o valor presente. Ou eu te dou valor presente, taxa, período, quero saber os juros. Ou eu te dou valor presente, juros e período, quero saber a taxa. Te dou valor presente, juros e taxa, quero saber o período. Com montante, te dou um montante, a taxa e o período, quero saber o valor presente. Te dou o valor presente, a taxa e o período, quero saber o montante. Te dou valor presente, montante e período, quero saber a taxa de juros. Te dou valor presente, montante e a taxa de juros, quero saber o período. Tá bom? Sempre vai ser nessa... As estruturas dos problemas são sempre dessa forma. O cálculo da taxa já foi. Pessoal, a compra da TV, eu vou deixar para vocês fazerem para casa. Nós vamos utilizar ela, vou usar ela na revisão, que daí a gente aplica as fórmulas e já fica brincando com elas também. Então, qual era o valor da TV original? Olha lá. Eu tenho a taxa ao mês. O valor total das parcelas foi 2.312 e foi parcelado em 12 vezes. Então, eu tenho o montante, a taxa de juros e o período. Eu quero saber o valor da TV no valor presente. Sistema de juros simples e montante simples, nós já comentamos várias vezes, mas aqui só mudou a forma de representar. Não, não precisa, Lucas. Você pode fazer assim, ó. O valor futuro, 2.312, é igual ao valor presente, 1 mais a taxa vezes N. Então, pode ver que eu não calculo. Indiretamente, eu estou calculando os juros, porque o P vezes N calcula os juros aqui. Mas, nesse caso, você não precisa do valor de juros para chegar no resultado. Tudo bem? Bom, o que mudou aqui no sistema de juros simples e montante simples? A gente tira aquele valor presente, que a gente vinha utilizando, e ele vira C. O C aqui é de capital. Então, nós estamos interessados no capital. O valor investido inicialmente. E aí, o montante é capital mais juros. Mas não mudou nada. O C continua sendo o valor investido inicialmente. Um comerciante aplica R$ 2.500 a juros simples de 1,5% ao mês. Qual é a taxa equivalente ao ano? O juro recebido após 1 mês e depois após 5 meses. Então, aqui, eu quero saber a taxa equivalente ao ano. Então, é 1,5 ao mês, multiplica por 12, você tem a taxa ao ano. Então, vai ser o quê? Vai ser 12, vai ser 18, né? 1,5 vezes 12. Quanto que dá? 18% ao ano. Qual que é o valor de juros recebidos
eu só quero juros. 2,5 vezes 1,5, que é a taxa ao mês, vezes um mês. Tem o valor de juros. Agora, em 5 meses, 2.500 vezes 1,5 vezes 5 meses. Então, aí eu tenho os valores de juros. Agora, o montante é o capital mais juros. Então, vai ser como? 2,5 mais 2,5 vezes 1,5 vezes 8. Então, cuidado que aqui vocês vão me dar 4 respostas da mesma pergunta, tá? 18 meses, o valor dos juros em um mês, o valor dos juros em 5 meses e o montante após 8 meses. Tudo bem? Tranquilos até aí? A forma de resolver problemas em matemática. Leia o problema, estrutura as informações que estão disponíveis para vocês, coloca lá os nomes, isso aqui é montante, isso aqui é capital, isso aqui é taxa, e o que ele quer saber. E aí você vai respondendo item a item. Garanto que assim vocês não erram nenhuma. Um título com valor de resgate daqui a 3 meses é de R$ 8.000. Ele foi comprado hoje no valor de R$ 7.561,44. Qual é a taxa de rendimento do papel no período? Então, eu tenho o período de 3 meses, o montante de 8.000 e o capital de 7.561,44. Quero saber a taxa de juros. Juros exatos e juros comerciais. Então, calendário civil. O ano tem 365 dias. Calendário comercial. O ano tem 360 dias. O que isso muda? Quando a gente calcula pelo juros exatos, lá naquele problema que a gente estava calculando, vocês viram que deu diferença. Então, se eu fizer pelo exato, eu tenho 365, os juros ao mês dá diferença se eu considerar 30 dias. Nos juros comerciais, o ano tem 360 dias, e se eu considerar o mês de 30 dias, dá exatamente a mesma coisa. Então, essa é a diferença entre os dois. Onde que aparece isso? Na resolução de problemas. Vou mostrar aqui para vocês. Capital de 10.000 aplicado a 30% ao ano. No regime de capitalização simples, prazo de 45 dias, determine os juros exatos dessa aplicação. Juros exatos, 365 dias. Depois, item B. Juros comerciais, 360 dias. Agora. Vamos lá para a autoavaliação. Assinale a alternativa correspondente à expressão. Os juros é igual. Qual que é a resposta correta aí, pessoal?
A Ingrid E, Lucas E, Sibeli, Gabriel, Marcos, Sibeli E, Vinícius. Gabriel E também, muito bom. Juros, valor presente, vezes a taxa, vezes o período. Valor 2, ou questão 2. Valor inicial de uma operação financeira, também é conhecido como principal, refere-se a montante, juros, capitalização, capital, valor presente. 2D, ótimo, Ingrid. Lucas D, Sibeli D. E mais uma vez, parabéns. Alternativa D de dado. Terceira. Qual é a taxa de juros anual proporcional a 2% ao dia? Qual é a taxa de juros anual correspondente a 2% ao dia? C, 720. Sibeli, como que você chegou nesse número? D? É que meu mouse aqui tá tudo ali. Como que você chegou no D, Sibeli? E aí, qual é a resposta correta? 730, ótimo. A Ingrid chegou em 730. A Ingrid calculou utilizando calendário civil. A gente fez essa conta no exemplo. Então, usando o calendário civil, dá o 730 da Ingrid. Só que aí, no caso, as respostas são calendário comercial. Então, a resposta certa, alternativa... C de casa. Tudo bem? Então, essa é a diferença de usar calendário civil e calendário comercial. Tá ok? Para pensar e responder, fale sobre capitalização simples. Pesquisa o que é a capitalização, como ela funciona. 730 foi por isso aqui, ó, Lucas. Ó. 365 vezes 2 dá o 730. 360 vezes 2 dá o 720. Então, qual que é o problema ali? Como não está indicando qual calendário que é o correto, fica para nós poder lembrar, pode ser o civil, pode ser o comercial. Então
Então, esse é um dos problemas desse tipo de questão. Então, tem que tomar esses cuidados. Tudo bem? Bom, pessoal, para pensar e responder, pesquisa sobre capitalização. Muito obrigado. Boa noite. E amanhã, professor Daniel com o mercado de capitais. Tranquilos? Exemplos que ficaram para fazer. Os exemplos que ficaram para fazer? O arquivo você recebeu. Se eu mandar o número de slide, te ajuda? Eu vou fazer na próxima aula. Não recebeu? Não está no grupo, não? Não, tudo bem, mas na próxima aula a gente faz juntos. É só para deixar para a gente poder usar para revisão. Pode ser? Boa noite, Gabriel. Meu negócio travou aqui, peraí. Obrigado, Sibeli. Boa noite, Ingrid. Bom descanso, Lucas. A gente faz juntos na próxima aula essas questões. Tudo bem? Combinado, então. Do áudio.